Desde tempos imemoriais, as histórias sobre o castigo celestial nunca foram meros contos transmitidos entre gerações, mas sim testemunhos vivos do destino das nações que desafiaram o Criador e seguiram pelos caminhos da perdição. E, enquanto conhecemos os povos de Ad e Tamud, há outro povo que não alcançou a mesma fama, mas cujo destino foi ainda mais terrível. São eles os companheiros de Ar-Has, o povo que chegou a um grau de descrença tão profundo que acabou adorando o próprio demônio, oferecendo-lhe sacrifícios em rituais aterrorizantes, até que lhes veio a mensagem dos céus. Neste vídeo, mergulharemos nos detalhes da sua história. Como começou o seu desvio? Por que adoraram uma árvore que se transformou no símbolo da sua adoração ao demônio? E como foi o seu fim quando o castigo celestial caiu sobre eles? Fiquem conosco até o final para conhecer a história completa dos companheiros de Ar-Has, com todos os seus detalhes assustadores. E não se esqueçam de apoiar o nosso trabalho com um gosto e inscrever-se no canal para receber todas as novidades. Os companheiros de Ar-Has eram um povo que viveu após as nações de Ad e Tamud. Eles habitavam uma região situada às margens do rio Ar-Has, considerado um dos rios mais puros e importantes daquela época. Essa região, conhecida por sua localização geográfica no Antigo Oriente, possuía terras férteis e abundância de água, o que a tornava um ambiente ideal para a vida e o assentamento humano. As fontes naturais do rio e das nascentes tornavam o solo fértil, pois o rio fluía generosamente e irrigava as terras agrícolas, permitindo-lhes suprir suas necessidades diárias de alimento e água. Assim, viviam uma vida confortável, repleta de bênçãos e prosperidade. No entanto, apesar de todas as dádivas que Deus lhes havia concedido, esse povo escolheu ignorá-las. Em vez de agradecer ao Criador pelo sustento que recebiam, desviaram-se do caminho reto. Essa transição, do agradecimento à ingratidão, marcou o início da sua jornada rumo à perdição. Eles começaram a trilhar o caminho da descrença e da corrupção. No início, eram comunidades avançadas em agricultura e irrigação, mas rapidamente essas bênçãos transformaram-se em fonte de tentação. Em vez de utilizá-las para agradecer a Deus e fortalecer uma vida reta, desviaram-se para a adoração de deuses falsos e demônios, que representavam para eles uma forma ilusória de poder. Esse povo estava distribuído em 12 aldeias, localizadas ao longo das margens do rio Ar-Has. Cada aldeia possuía seus próprios rituais, mas todas compartilhavam um conjunto de crenças e práticas pagãs muito semelhantes. Apesar da distância geográfica entre elas, havia algo que as unia: a árvore sagrada, que, segundo se dizia, era uma árvore de pinho, e que se tornou o centro de toda a sua adoração. A árvore transformou-se num grande símbolo religioso para eles. Acreditavam que ela representava o poder divino, e por isso era adorada como uma divindade. Ofereciam-lhe sacrifícios e realizavam à sua volta rituais e celebrações que se repetiam em todas as aldeias. Com o passar do tempo, esse costume idólatra enraizou-se profundamente, até que a árvore se tornou a fonte do seu poder espiritual e o segredo do seu desvio. Na verdade, esses rituais estavam diretamente ligados às suas crenças corrompidas. Eles acreditavam que aquela árvore, com seus ramos e folhas, possuía uma força capaz de satisfazer seus desejos e necessidades. E, presos a essas tradições herdadas, tornaram-se incapazes de abandoná-las. Persistiram na adoração da árvore, que para eles passou a ser uma espécie de canal de comunicação com uma força sobrenatural, ou assim acreditavam. A história da adoração à árvore começou com Jafé, filho de Noé, a quem dizem ter plantado uma árvore de pinho em uma das aldeias situadas às margens do rio Ar-Has. Essa árvore, plantada há muito tempo, foi o ponto inicial da sua adoração e rapidamente transformou-se em um símbolo sagrado em suas vidas.
tornou-se considerada uma das maiores crenças adotadas pelos companheiros de Ar-Has, e eles deram a ela o nome de Shah Deracht, uma denominação que permaneceu ecoando por todas as suas 12 aldeias. Assim, a árvore tornou-se o centro de todos os seus rituais religiosos, sustentando tanto sua vida espiritual quanto material. A partir dessa árvore, iniciou-se a transformação de suas crenças pagãs. A árvore passou a representar para eles o poder divino e tornou-se o foco de sua adoração, sendo venerada por todos com devoção, na crença de que traria bênçãos e concederia a força que eles acreditavam ser inacessível ao ser humano sem aquela árvore. Com o passar do tempo, essa crença evoluiu para abranger todas as árvores que plantavam nas aldeias, de modo que cada aldeia possuía uma árvore de pinho sagrada intimamente ligada à árvore original. Eles ofereciam sacrifícios a essas árvores como sinal de lealdade e obediência, considerando-as o fundamento de suas vidas. Não se limitavam apenas a oferecer sacrifícios. A devoção e a reverência tornaram-se extremas, a ponto de a água da nascente que regava essas árvores ser considerada sagrada. Era proibido aos habitantes das aldeias beber da água que nutria essas árvores, e qualquer um que ousasse violar essa regra era punido com a morte. Eles acreditavam que desrespeitar essa proibição poderia enfraquecer o poder de seus deuses sagrados. No entanto, os rituais de adoração não pararam por aí. Evoluíram para incluir grandes celebrações anuais em cada aldeia. Durante essas festividades, toda a aldeia se reunia ao redor da árvore sagrada, iniciando o ritual com o sacrifício de animais e a queima de fogueiras, criando densas nuvens de fumaça que envolviam a árvore. Os rituais aconteciam em um ambiente de entusiasmo e algazarra, com todos circulando ao redor da árvore, oferecendo sacrifícios ao som de gritos, cânticos e danças. Enquanto acreditavam estar se dirigindo a Deus, a verdade era que eles não levantavam suas mãos ao Senhor Todo-Poderoso, mas sim se dirigiam ao demônio. Nos momentos de sua adoração, o demônio aparecia de forma oculta entre os ramos da árvore, guiando-os em seus rituais pagãos. Ele emitia sons semelhantes ao choro de crianças de dentro da árvore, dizendo: "Estou satisfeito com vocês. Alegrem-se, ó meus servos." Ao ouvirem essa voz, acreditavam ter alcançado a aprovação de seu Deus, e sentimentos de alegria e êxtase os dominavam. Essa devoção delirante representava a manifestação prática da tentação que o demônio exercia sobre eles. O demônio, cuja missão era desviá-los do caminho reto, conseguia aparecer a eles sob a forma de aceitação e aprovação, fazendo-os sentir que estavam corretos em adorar a árvore. Essa transformação em seus rituais constituiu uma completa distorção de suas crenças, pois eles acreditavam que suas ações os aproximavam de Deus, enquanto na realidade adoravam secretamente o demônio, sem perceber. No meio da injustiça e da perdição em que o povo de Ar-Has havia se afundado, e apesar de sua firme adesão a crenças falsas, Deus não os deixou sem orientação. Ele enviou-lhes um profeta da descendência dos filhos de Israel, Hanzalah ibn Safwan, trazendo a mensagem do monoteísmo e chamando-os a abandonar a adoração de árvores e demônios. Ele confrontou seu povo, declarando a verdade, alertando-os sobre as consequências de seu desvio e afirmando que haviam se afastado do caminho reto, convidando-os a retornar à adoração de Deus Uno. Hanzalah ibn Safwan era um profeta sincero e dedicado em sua missão, alertando seu povo sobre os graves resultados que os aguardavam caso continuassem adorando o demônio e os ídolos. Ele os exortava a abandonar a adoração das árvores sagradas, que não podiam nem prejudicar nem beneficiar, e incentivava o retorno a Deus Todo-Poderoso, que os criou e lhes concedeu inúmeras bênçãos. Apesar das repetidas chamadas de Hanzalah ibn Safwan, nenhum do seu povo respondeu. Ao contrário, foi recebido com total rejeição, pois os habitantes de Ar-Has permaneciam firmes em suas crenças falsas e rejeitavam veementemente sua mensagem. Eles insistiam em manter os costumes herdados de seus pais e antepassados, considerando essas tradições
parte inseparável de sua identidade. Ao ouvir suas palavras, zombavam dele, afirmando que jamais abandonariam o legado de seus ancestrais, recusando-se completamente a mudar. Embora Hanzala recebesse apenas rejeição e escárnio, ele não perdeu a esperança e continuou com sua pregação. Em seu coração, ele sabia que Deus enviaria punição se continuassem em sua obstinação. Com o tempo, Hanzala começou a perceber que os corações deles haviam sido marcados pela descrença e que não havia proveito em continuar pregando. A determinação deles em permanecer no erro tornou-se evidente. Gradualmente, aproximava-se o dia da maior festa deles, a celebração em torno da árvore sagrada. O profeta Hanzala sentia com convicção que, independentemente dos sinais apresentados ou dos conselhos dados, eles continuariam a desobedecer e não mudariam. Os dias passavam, mas ele sabia que a consequência seria severa se não retornassem a Deus. No auge da persistência do povo de Ar-Has em seu politeísmo e teimosia, eles sentiram que a presença do profeta Hanzala ibn Safwan entre eles representava uma grande ameaça ao seu poder espiritual e social. Sua pregação começava a mover corações anteriormente fechados para a perdição, expondo a corrupção de suas crenças. À medida que sua influência crescia, eles perceberam que a presença dele se tornava insuportável e decidiram que a única forma de se livrar dessa ameaça era assassiná-lo, acreditando que isso interromperia sua missão e silenciaria seus argumentos, que começavam a ameaçar suas tradições e crenças enraizadas. Enquanto Hanzala continuava a alertar seu povo sobre as consequências de seus atos, eles planejaram matá-lo de maneira cruel. Optaram por derrubá-lo em um poço profundo próximo à árvore sagrada que adoravam. No momento da execução, o profeta sofreu severas agressões antes de ser lançado no poço. A boca do poço foi fechada com uma grande pedra, pois acreditavam que esse fim seria suficiente para interromper sua pregação e apagar a voz da verdade, que começava a abalar suas crenças. Dentro do poço estreito, o profeta Hanzala clamava a Deus, suportando grande sofrimento físico. Apesar do mal que sofria, não perdeu a esperança na misericórdia de Deus, levantando suas mãos aos céus, suplicando que ele aliviasse sua fraqueza e apressasse a hora de recolher sua alma, desejando escapar do tormento infligido por aqueles opressores. Enquanto os injustos acreditavam tê-lo vencido e interrompido sua missão para sempre, Hanzala mantinha sua esperança na misericórdia e no poder de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, não estava alheio à injustiça sofrida por Hanzala. O profeta vivia momentos de extrema aflição no poço estreito, sentindo que o fim se aproximava. Apesar de toda a dor e injustiça, seu coração permanecia cheio de fé profunda, sabendo que seu Senhor não o abandonaria em meio a tanto sofrimento. E, nesses dias difíceis, o profeta entregou sua alma ao Criador, enquanto ainda estava no poço, enquanto seu povo acreditava ter triunfado sobre ele e interrompido sua missão para sempre. O povo de Ar-Has, que havia assassinado o profeta Hanzala ibn Safwan, acreditava que, ao livrar-se dele, haviam triunfado sobre sua pregação e sobre sua mensagem. Eles pensavam que eliminar aquele homem, que constantemente os guiava para o monoteísmo, lhes permitiria continuar com sua adoração pagã sem qualquer ameaça. No entanto, não perceberam que esse ato foi, na verdade, o primeiro sinal do castigo de Deus, e que o que consideravam uma vitória marcaria o início de sua destruição. No dia seguinte, o povo acordou diante de uma catástrofe inesperada. O céu escureceu de repente, como se preparasse o terreno para um grande acontecimento. Ventos furiosos começaram a soprar, varrendo tudo em seu caminho, fazendo-os perceber, pela primeira vez, a gravidade da perturbação que os acometia. Esta não era uma tempestade comum, era o castigo divino começando a descer sobre eles de forma aterrorizante. A terra sobre a qual haviam vivido por toda a vida começou a tremer sob seus pés,
como se estivesse prestes a engoli-los completamente. O castigo veio na forma de um vento vermelho e tempestuoso, não um vento comum, mas uma força destrutiva colossal, capaz de virar montanhas e destruir tudo em seu caminho. Árvores e pedras foram lançadas ao ar, provocando terror em seus corações. Logo, sentiram tremores violentos sob seus pés, e em um instante, toda a vida que conheciam transformou-se em ruína. De repente, a terra tornou-se rochas incandescentes de enxofre, caindo sobre eles como chuva, derretendo tudo ao redor. Nos momentos mais terríveis, o castigo atingiu seu ápice. Não havia escapatória. Ninguém sobreviveu. Todos estavam sob o peso do castigo divino que desceu para puni-los por seu grande pecado, o assassinato do profeta e a ousadia de desafiar Deus Todo-Poderoso. Embora o castigo tivesse começado a descer sobre eles em forma de ventos furiosos e desastres naturais, havia outra parte da punição reservada, o grito retumbante que encerrou suas vidas em um instante. Deus Todo-Poderoso ordenou a Gabriel, Gibril, que aplicasse sua punição sobre esses tiranos que insistiram em sua rebeldia, e desta vez a punição seria o grande grito. Quando a ordem divina chegou, Gabriel foi enviado para colher suas almas em um único momento. Ele permaneceu à entrada de sua aldeia e gritou com toda sua força um grito poderoso, suficiente para arrancar a vida daqueles homens sem qualquer resistência. Não havia necessidade de exércitos celestiais ou de qualquer instrumento. Apenas o grito bastou para extinguir completamente sua existência. Todos morreram instantaneamente e nenhum deles sobreviveu. Esse grito foi maior que qualquer outra forma de punição, sendo a resposta de Deus à arrogância deles e ao desafio de suas ordens. Como está mencionado no Alcorão Sagrado, na Surata Yasin 36, 29 a 30, e nenhum exército enviamos após ele do céu. Nada enviamos senão um grito, e então eles ficaram extintos. Para eles, este grito representou o fim do mundo. Um único grito bastou para pôr fim às suas vidas, tornando-os cena do passado, sem que restasse nenhum sobrevivente. Este foi o resultado de sua injustiça e corrupção, servindo como advertência para as gerações futuras sobre as consequências da incredulidade e da tirania. Conclusão: a história dos companheiros de Ar-Has é um grande exemplo para todos que ignoram a mensagem de Deus e desafiam os profetas, mesmo que seus corações estejam fechados para a fé. Esse povo negou as bênçãos de Deus, desafiou o Criador e se rebelou. E seu fim foi uma destruição inevitável, resultado de sua injustiça e corrupção. E assim, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades inscrevendo-se no canal e ativando o sino para receber todos os conteúdos mais recentes.